Fala pessoal, eu sou o Felipe Calbucci, CEO para a América Latina da TotalPass e esse é mais um Café com RH. Um episódio mais do que especial, porque nós estamos aqui no Conar 2025 falando diretamente do estúdio da TotalPass dentro do nosso stand que está maravilhoso. E como se não bastasse, a convidada de hoje é uma pessoa incrível, que eu tenho uma admiração enorme, que é a Marcela Martins. A Marcela Martins é a CHRO do grupo Smart Fit, grupo ao qual a TotalPass pertence, então a gente tem uma interação muito grande no dia a dia. A Marcela está há 5, 6 meses dentro do grupo e quando me falaram do tema, eu não podia pensar em outra pessoa, porque o nosso tema hoje é como se preparar para se tornar um CHRO de impacto. E se tem uma coisa que você fez logo que chegou foi impactar positivamente o negócio do grupo. Eu falei, tem que ser a Marcela. Bem-vinda, obrigado por estar aqui. Imagina, Felipe, o prazer é todo meu. Tá lindo esse stand, né? Assim, logo que eu cheguei, eu fiquei admirada. Mas falando do tema e depois me apresentando também, para mim falar sobre gerar impacto, né? Ou impactar a vida das pessoas é algo que faz parte do meu DNA e faz parte do meu propósito também. Então, já me apresentando, pode começar. Fala da tua carreira. Acho que é muito bom quando a gente trabalha com um propósito, como você disse. Mas conta pra gente, como é que foi tua jornada até você chegar a essa função aqui no Grupo Smart Fit? Boa. Eu comecei a minha carreira há mais ou menos 20 anos atrás. Comecei na Ambev, que é uma empresa que a maioria conhece e conhece exatamente, conhece como uma escola, e eu falo que é principalmente uma escola de gestão. Foi na Ambev que eu consegui navegar e fazer muito bem o papel de viver o transacional, né, do RH, mas também falar sobre negócio, porque eu acho que o tema hoje é RH de impacto, e eu acho que o RH, ele, quando está inserido nessas pautas estratégicas, ele precisa saber falar de negócio e ter outras habilidades que não somente a leitura de subprocessos e etc. Então, eu comecei minha carreira lá, trabalhando desde funções mais operacionais, né? E depois até uma trajetória corporativa. Então, naveguei muito bem nesses dois espaços. Isso foi uma tremenda escola para mim, porque me deu habilidades diferentes, né? Eu consegui desenvolver habilidades diferentes. Depois eu fiz um movimento não muito natural, que foi sair de uma empresa de bens de consumo e migrar para o mercado de tecnologia. Então, fui trabalhar no Grupo Móvel, e aí na Móvel eu tive a oportunidade de construir, né, uma empresa do zero, que foi a Wave. Então, criação de cultura, recrutamento de executivos, toda a estratégia, inclusive de remuneração, de diferenciação no mercado, né, para contratação de executivos. E mais do que isso, né, eu consegui viver uma realidade multicultural, porque logo depois a gente vendeu essa empresa para um grupo sueco, e aí trabalhando com mais de 20 países diferentes. E aqui, nesse momento, né, quando eu tive essa experiência, uma experiência gigantesca em M&A, então aquisição de empresas e etc. E isso me trouxe uma bagagem muito grande de como trabalhar com culturas diferentes e como criar uma cultura forte numa empresa em que a gente tem tantas particularidades quando você está trabalhando com culturas de países diferentes. E depois disso, fui empreender, passei um tempo empreendendo, fui me aventurar na maternidade, então demorei um pouco para chegar nesse contexto da maternidade, mas eu falo que foi uma das maiores transformações da minha vida. Aprendi mais do que com qualquer M&A que eu fiz até hoje. Sim, com certeza. E continuo aprendendo. E agora estou no grupo, né? Recentemente. Faz 5 meses, mas eu acho que tem uma história aí já. Logo, já cheguei causando um pouco, né? Mas essa é minha trajetória até chegar aqui.
Parece que é desde sempre. Outro dia eu tava com o Zé Rizardo, que é nosso diretor de RI, ele falou, quanto tempo você tá? Eu tô há 1 ano e meio. Ele falou, quê? Só isso? Pensei que era muito mais. Acho que eu e você, a gente veio e parece que a gente já é de casa há muito tempo. Anos de cachorro. Anos de cachorro. Anos de cachorro. Com certeza. É isso. Pega e multiplica por 7 e é o tempo que a gente tá aqui. Mas é porque é tudo muito intenso, né, Felipe? Sim. E eu acho que é uma característica também do grupo, né? Eu costumo, quando as pessoas falam para mim como é trabalhar no grupo Smart Fit, eu falo que eu também não tinha a dimensão da complexidade do grupo até chegar aqui. Talvez você também não tinha essa mesma experiência. Porque aí, até contextualizando um pouco, né? A gente tem uma complexidade de mais de 20 mil funcionários na América Latina. Agora, não só mais na América Latina, né? Então, agora abrimos Marrocos. Tem uma complexidade cultural muito grande. E a gente está com mais de 20 mil funcionários, 16 países, muitas marcas. E aí, cada marca com um objetivo diferente, mas todos impulsionados pro crescimento. Que aí conversa muito com a história de Total Pass também, né? Com certeza. E quando eu vi tua carreira, eu falei assim, nossa, é perfeito pra gente. Por quê? Nós somos varejo, mas nós somos tech também. Mas também quando a gente pensa na vertical dos estúdios, nós somos ultra high. Então, quer dizer, você comanda ali um guarda-chuva de pessoas em marcas muito distintas, com desafios distintos, mas que conversa com a tua carreira. Mais ou menos uma analogia assim, Ambev talvez tenha uma similaridade forte com o Smart, depois a Wave com o Total Pass, com os estúdios. Empresas de tecnologia, né? Empresas de tecnologia. Crescimento. Até brinco com as pessoas, né? Quando elas perguntam assim, nossa, mas como está sendo, né, esses primeiros 5 meses? Muita coisa para fazer, né? Eu falo muita coisa, mas hoje, por toda essa minha vivência, eu me sinto muito mais confortável em tomar algumas decisões, porque a minha vivência me credibiliza um pouco, né? Então, agora com a expansão internacional, a gente vive um desafio gigantesco, porque é uma cultura, a gente está entrando em Marrocos, daqui a pouco a gente vai para outras culturas fora da América Latina, que a gente precisa ter outras habilidades, e principalmente como RH, né? Como é que a gente constrói um RH cada vez mais globalizado? Então, a gente está vivendo exatamente esse desafio dentro do grupo. Como é que a gente garante que a cultura seja a mesma? Porque a cultura do grupo é uma cultura vencedora. E super forte. Então, como é que a gente replica isso? Exatamente. Mas então, sim, por essas e outras que eu falei, tem que ser o papo com a Marcela, se a gente quer falar de impacto. Você já deu uma pincelada, falou uma coisa ou outra para quem estava atento sobre o que significa ser um CHRO de impacto hoje, mas se você puder discorrer um pouco mais, na tua visão, como um CHRO consegue impactar a empresa? Boa. Eu estava até num evento com o meu time na semana passada, eu trouxe o RH Latam, para a gente sentar e construir uma visão de futuro, de médio. Óbvio que tem ações de curto prazo, mas como é que a gente constrói médio e longo prazo? Porque eu acho que isso tem a ver com impacto também, né? E é óbvio que quando você vai fazer essa pergunta, agora as pessoas vão falar, poxa, um CHRO de impacto tem que ser aquela pessoa que sabe falar de negócios. Acho que isso já está um pouco óbvio demais, né? E eu tenho pensado muito sobre essa habilidade de transitar no negócio e conhecer o negócio. E eu costumo dizer que, além disso, né, um CHRO de impacto, para mim, ele tem que se acostumar com o desconforto. Então, quando a gente pensa na trajetória, né, do RH e toda a transformação que a gente vem fazendo, e a transformação, ela está acompanhando a transformação do mundo também, né? As pessoas, elas estão, os hábitos de consumo, eles estão mudando e etc. E a gente, quando está no RH, a gente muitas vezes se acostuma com aquilo que é o clichê do RH, né? Que são os processos e etc. E ao longo de muitos anos, foi isso que levou o RH a conquistar cada vez mais espaço e etc. Só que agora, quando a gente pensa, e eu falo do desconforto, é porque a gente está vivendo uma transformação gigantesca. Tecnologia
né? É uma coisa que tá aí, não adianta mais a gente negar, não adianta mais a gente ficar falando que a tecnologia vai tirar os empregos, a AI, né? Agora tá chegando cada vez mais forte, mas a inovação sempre esteve aí agora faz uns 10 anos que a inovação tá aí desde a criação dos smartphones, né? E quando eu falo de desconforto, é porque você no desconforto, você consegue transformar, né? E se você não consegue gerar impacto, se você não transforma algumas coisas, você não muda as coisas de patamar. Então, eu costumo dizer que você saber viver e tomar decisões no desconforto é uma habilidade que é difícil, porque não é um ambiente natural para o ser humano, né? O ser humano gosta de conforto. Então, quando a gente fala sobre isso, é você, às vezes, tomar decisões que não são convencionais, é você ser aquela pessoa que vai ser a voz, muitas vezes até de ponderar e não agradar as pessoas, né? Porque eu acho que a maior dificuldade hoje do RH é fazer coisas que desagradam, porque o RH geralmente, na sua maioria, ele quer ficar bem com todo mundo. Eu falo que é uma agenda positiva, né? Então, você ser um RH que está no desconforto e fazendo provocações, é ali que você agrega valor. Então, eu costumo dizer que é nesse sentido. Concordo. Você falou do RH, mas pensando assim em líderes, todo ser humano quer pertencer. Para pertencer, quer ser aceito. Para ser aceito, é difícil ser aceito quando tem respostas, quando está fazendo o que é bom para o negócio e não exatamente o bom naquele momento, sobre aquele ângulo para o indivíduo, né? E se você pensar em perfil, geralmente, acho que tem muitos RHs que tem um perfil ali, você pegar no DISC, com S forte. E o S forte quer ser amado. É isso mesmo. Fala que, eu sempre falo com o time, eu estava falando da semana passada, que a gente deixar de fazer coisas que só alimentam o nosso ego. Isso é muito difícil, porque para ganhar, às vezes, essa credibilidade, você quer ser aceito e você vai por esse caminho de relacionamento, né? Sendo que, muitas vezes, a credibilidade, ela vem de uma outra forma. Ela vem do seu posicionamento, ela vem de fazer o que é certo, né? E não o que, às vezes, é convencional. É ser aquela palavra de provocação. Então, é assim que eu venho levando toda a minha jornada e a minha atuação tem sido assim, de provocação. O meu DNA é people transformation, sabe? É chegar e transformar e deixar o meu legado, assim, é o propósito maior que eu tenho. Não, bom demais, bom demais. Você falou de credibilidade, então eu queria fazer um link que na tua opinião, como é que o RH consegue conquistar a credibilidade da altíssima liderança, do conselho, quer dizer, do board das empresas? O RH vem crescendo e vem ocupando esse espaço, mas até 5, talvez 10 anos atrás não ocupava. E é difícil, porque é como se fosse um entrante novo nessas rodas. Então, de que maneira você procura gerar essa credibilidade que eu, por ter um spoiler que está no grupo, sei que ela tem? Dentro do mesmo em 5 meses. Então, como que você faz isso? Eu acho que uma das principais mudanças de chave que eu tive foi quando eu fiz a transição de Ambev para Móvel. Na Ambev, obviamente, eu aprendi muito a transitar nesse ambiente de negócios. Então, assim, lá a gente sempre foi treinado a conhecer do negócio que a gente estava inserido, quais são os principais problemas. Então, essa linguagem de negócio sempre esteve dentro da minha vivência, né? E eu sempre desenvolvi isso, essa curiosidade, porque eu acho que antes de tudo também você tem que ter curiosidade, né? E aí a grande mudança foi quando eu fui para o mercado de tecnologia, porque imagina, eu era de bens de consumo. É um mercado, inclusive, até um pouco mais fácil de se entender, quando a gente está falando de vendas, o ciclo de vendas, é tudo muito mais fácil, mais palpável, né? Como é que você começa a entender de negócio trabalhando em uma empresa de tecnologia? Então, eu tive que me desafiar a conhecer outras coisas, que não só o beabá do RH. E eu acho que é aí que é a grande mudança de chave que a gente faz. Assim, quando a gente está falando de
conhecer do negócio, não é um negócio por si só, assim, é de saber falar dos números, não é só isso, né? Não é só essa fluência em dados, que eu acho que é super importante, mas é você também saber discutir sobre os principais problemas, e você ter uma outra visão. Eu sempre faço um paralelo com a área de marketing, né? A área de marketing é muito parecida com a gente, né? Com a área de RH. Ela já usa até algumas métricas, algumas coisas que são muito parecidas com o que a gente está fazendo agora. Eles olham o cliente, a gente olha o nosso cliente interno, né? O nosso colaborador. Só que eles têm uma fluência de negócio muito maior do que a gente, porque eles embarcam mais nas problemáticas. E eu acho que não tem outro caminho para você ganhar credibilidade do que você entender sobre o que está acontecendo na organização, porque senão você perde a credibilidade quando você vem com uma solução que está totalmente desconectada. Então, poxa, eu estou lá querendo fazer uma agenda de treinamento de liderança, quando às vezes o principal problema daquela região, daquela área, ou daquele país, não está voltado para isso. Está voltado, às vezes, um problema com o concorrente, né, com o nosso competidor. Então, poxa, o que ele faz de diferente que eu não faço em termos de business, né? Qual é o principal problema? Será que eu, como RH, também não tenho que escutar o meu cliente externo? Né? Então, quanto que eu estou no dia a dia trazendo agora para o nosso negócio, no dia a dia das academias, né? Falando com os nossos clientes para entender quais são as principais dificuldades ou o que a gente pode melhorar, porque assim também eu consigo trazer isso para dentro e adaptar minha estratégia como uma pessoa da área de recursos humanos, né? Então, a credibilidade a gente garante desse jeito, né? Agregando valor, porque se as pessoas não veem valor no que a gente faz, a gente está fazendo por fazer e não faz o menor sentido. E eu acho que nas reuniões de board falar menos sobre coisas convencionais do RH, mas conversar a linguagem do negócio. Então, sempre tem um ponto, né? Então, o RH, ele precisa estar inserido nas agendas de crescimento, agenda de expansão. Então, muitas vezes a gente vai para outros países, se a gente não está envolvido, a gente pode não ver alguns pontos de pessoas, que no final do dia tudo é sobre pessoas, né? São elas que vão entregar o resultado. E a gente sempre vai esbarrar nisso. E a gente pode agregar uma outra visão sem só falar sempre aquela mesma linguagem, o beabá do RH, sabe? Então, acho que é aí que você consegue ganhar credibilidade. Concordo com você, concordo. Você ia falando, veio passando um filme aqui na cabeça, porque tem lá vamos dizer assim, o product suite de skills e de coisas que um RH de uma empresa gigantesca faz, né? Um pouco de tudo. Só que não é como se fosse um cardápio e você vai fazer porque não tem. Às vezes eu vejo RHs que querem fazer alguma prática porque a gente não tem e tem empresas fazendo. Não. Qual é a dor do negócio? E como a gente melhora determinada subsistema de RH para impactar isso? Exatamente. Eu sempre falo, quando eu chego, igual eu cheguei aqui agora, né? Faz pouco tempo, mas te parece muito, mas assim, quais são os principais problemas? E é óbvio que vão vir trazer para mim, nossa pesquisa de engajamento, o principal problema é esse, as nossas saídas, elas estão relacionadas com isso, com aquilo. Mas aí eu preciso mergulhar na realidade do negócio. Então, eu acho que essa é uma dica para quem quer fazer essa transformação. E é isso que eu falo para o meu time. Comece a aprender sobre outras coisas, né? O RH você já domina. Então, assim, você tem que ter a mesma fluência que você tem para falar de pesquisa de engajamento, clima organizacional. Você tem que ter essa mesma fluência no negócio, em tecnologia, em marketing, né? Quais são os principais ofensores? Então, assim, acho que é você aprender também outras coisas. Então, eu gosto muito de participar de eventos que não tem nada a ver, eventos não, ou até estudar, né? De coisas que não tem nada a ver com RH, que vão me trazer outras habilidades. E isso também te dá uma fluência de análise, né? Assim, você começa a olhar para os números e eles deixam de ser só aqueles números de People Analytics que é moda, né? Que todo mundo faz. Mas assim, o que você faz com esses números, né? Como é que você interpreta? Será que aquilo
você não tem que analisar de outro jeito. A gente estava até fazendo, esses dias eu estava fazendo uma provocação, né, com o time, porque entrevista de desligamento e todo mundo falando, poxa, as pessoas saem por isso, esses são os principais ofensores. Eu falei, mas eu quero saber por que as pessoas que ficam, elas ficam, né? E aí, será que a gente não tem que ter uma análise de sentimento? Como é que a gente leva isso para um outro patamar? Porque eu até brinquei, eu falei, eu não aguento mais vocês chegarem aqui e apresentar esses números e a gente não está fazendo nada com isso de estratégico. Isso se conecta com algum outro indicador de negócio que a gente tem? Então, assim, eu acho que a gente chegar nesses fóruns e ter esse tipo de discussão, que é muito mais profundo. Mas aí, para isso, você precisa se desenvolver. Concordo. E aí, você falou uma série de skills aqui. Alguns mais hard skills, outros são soft skills. Na tua opinião, para ser um CHRO de impacto, porque assim, para ser CHRO, claro, você precisa construir uma carreira, gerar resultado, gerar impacto, conhecer os subsistemas. Mas para você ser um CHRO que chega impactando, o que é? É mais hard skills? É mais soft skills? Quais são os skills que você não vê que a turma tem? Eu acho que é uma integração, assim, não é um ou outro ou uma prioridade de um ou de outro. Acho que é uma integração de todos esses skills. E aí eu vou dizer que, óbvio, quando você vai se desenvolvendo na área de RH, eu tenho muito mais conhecimento técnico, né, em algumas áreas do que eu tinha lá atrás, né? Então, assim, o conhecimento técnico que eu preciso desenvolver agora são de novas tecnologias. Mas para isso eu também preciso ter uma habilidade de ter curiosidade, ter proatividade. Então, assim, é uma complementaridade, uma integração desses skills. E eu vejo que quando a gente chega nesse caminho, né, a gente vai crescendo na carreira, o mais difícil é a gente ter as habilidades de liderança. Eu acho que é isso que muda o jogo. Então, quando a gente está falando de ser um CHRO de impacto, muito mais do que as habilidades técnicas, que aquilo a gente já tem, a leitura do negócio e etc., como que a gente se desenvolve a nossa liderança, como que a gente se comporta como líder. E aí são habilidades softs, né? Assim, algumas coisas que eu preciso desenvolver para ser uma líder de impacto. Então, acho que o primeiro delas, quando você fala sobre transformação, é a gente conseguir inspirar as pessoas. Então, não adianta eu ser uma líder que vou ficar aqui, e até vim aqui, né, ficar falando de transformação, e quando eu olhar para dentro de casa, eu sou uma pessoa que não trago soluções novas, etc. Então, acho que o walk the talk é uma premissa que a gente precisa ter. Você seguir exatamente os valores que são importantes para você. Óbvio que é alinhado à cultura da organização, mas assim, você ser fiel aos seus valores e mover os seus liderados para esse lugar de transformação. Então, assim, que é exatamente o que eu estou fazendo nesse momento, né? Então, eu cheguei, poxa, um desafio novo, uma cultura já estabelecida e uma cultura extremamente forte, mas como é que eu tiro o melhor dessa cultura e levo essas pessoas para um lugar de transformação? Como é que eu faço provocações? Como é que eu tiro as pessoas do conforto e levo para o desconforto? Lembra que eu falei que, para mim, o principal é você ficar bem com o desconforto, né? Fazer com que as pessoas elas mudem e elas consigam se adaptar também nesse novo cenário e que elas gostem de fazer isso. Porque no final do dia tem um negócio também, eu falo que a gente tem que se divertir na jornada. Então, assim, você pode trabalhar pra caramba, nosso dia é muito intenso, mas a gente tem que se divertir, né? E aí se divertir, poxa, tá fazendo o que gosta, gerando valor, isso é enriquecedor, assim, pra gente como profissional. É gratificante mesmo. Bom, o perfil do público do Café com RH, ele é diverso. Então tem muitos CHROs, diretores, senior managers que escutam, que vêm ao nosso canal, assistem ao nosso canal de Café com RH, mas tem também uma turma que está começando. Então quero pedir licença para a galera mais sênior que está nos assistindo e pedir para você dar uma dica para quem está começando. Então, a pessoa já descobriu que é RH,
quer muito trabalhar em RH ou já está trabalhando, começando ali a carreira, que dicas você dá para essa pessoa ter sucesso, ser bem-sucedido numa carreira em recursos humanos? Boa. Quando eu faço uma retrospectiva da minha carreira, eu penso em quais foram os meus grandes diferenciais de coisas que aconteceram comigo e que eu considero que é o que me trouxe até aqui, tá? Então, o primeiro deles é a curiosidade. Curiosidade e interesse, né? Então, assim, a gente precisa ter curiosidade e curiosidade vem com aprendizado, né? A gente também navegar nos lugares em que a gente consegue se desenvolver. E aí, de novo, eu falei sobre isso. Não só me desenvolver em RH, me desenvolver com outras habilidades. Então, curiosidade é uma delas. Eu falaria que para qualquer função que a gente está começando, a gente precisa ter, principalmente nos dias de hoje, fluência em dados. Como é que a gente trabalha os dados de uma forma mais eficiente e a gente começa a falar essa linguagem. Então, diante da minha trajetória, isso fez muita diferença para mim. Eu sou psicóloga de formação, né? Não sei se você sabia disso. Não sabia. Então, sabia? Eu sou psicóloga de formação. Eu arriscaria dizer que não. Que não era? Que não era, porque você é mais realmente dados. Veja, então, a minha formação, ela me trouxe outras habilidades. Então, isso me ajuda muito, inclusive, em reuniões executivas, obviamente, né? Porque já tenho um conhecimento do ser humano, um pouco mais, uma habilidade em ler o ser humano muito mais apurada. Então, eu precisei me desenvolver. Então, óbvio que vão ter pessoas da área financeira e etc. que já vêm com essa fluência em dados de uma forma muito mais natural. Mas você ter essa fluência dentro do RH, isso te diferencia. Então, eu trabalharia esse ponto, né, que não é convencional. Às vezes dói, às vezes você fala, poxa, é difícil para mim, é difícil fazer uma leitura financeira, é difícil eu pegar um reporte financeiro e dar uma olhada nele, mas você tem que se forçar, porque isso faz parte da curiosidade, faz parte do aprendizado. Então, essa fluência em dados é super importante. E eu acho que você estar conectado também, porque hoje o mundo é conectado, né? E você está conectado com o que está acontecendo no mundo e como aquilo impacta, inclusive a economia, tudo que a gente está inserido. Então, mas se eu tivesse que resumir alguma coisa, assim, seria a curiosidade para aprender e navegar por ambientes desconhecidos. Excelente. E quando fala assim, curiosidade, parece uma coisa simples, parece uma coisa fácil de ter. A realidade é que não é simples, não é fácil de ter, porque significa abraçar o novo, significa querer entender a perspectiva do outro e de outra área, significa muita coisa. Eu acho que dá pra gente ficar conversando aqui muito. Mas a gente tem um limitador de tempo, então primeiro eu quero te agradecer demais, super enriquecedor todas as dicas que você trouxe, passar a bola para você fazer umas considerações finais aí para os profissionais de RH de forma geral. Primeiro, muito obrigada, foi ótimo, a gente poderia ficar aqui falando um montão, né, tema que eu adoro, mas assim, a dica que eu dou para todo mundo e é difícil, né, a gente falou de curiosidade, é difícil a gente se forçar a fazer isso, principalmente nos dias de hoje, que é tudo muito corrido e etc. Mas também a gente tem que ter um foco naquilo que é importante. Então, assim, definir também, pode parecer clichê isso, mas definir qual que é o seu propósito e aonde você quer chegar, né? Então, desde muito cedo, eu tinha muito claro o que eu queria fazer e qual era a minha trajetória. Óbvio que ao longo do tempo você vai adaptando e fazendo alguns movimentos para que aquilo você consiga chegar no seu objetivo, mas eu acho que é você ter foco, não desistir daquilo que você quer e você se acostumar em viver na zona de desconforto, porque isso te leva para curiosidade, aprendizado, a sua curva é muito maior. Então, eu falaria isso para as pessoas, porque foi isso que me trouxe até aqui. Então, já mudei de cidade muitas vezes, já estive em ambientes em que eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo ali, mas eu ia assim mesmo. E outra coisa, e principalmente para as mulheres, né? Uma dica aí para as mulheres, a gente começar a se conhecer também para entender
onde a gente se sabota, né? Nós temos muito isso também. Eu tive essa dificuldade de não ter modelos no início da minha carreira, assumi liderança super nova. Então eu falo que até por algum tempo eu me masculinizei em alguns momentos, e depois você vai retomando isso. Agora você tem muitas outras pessoas para poder se inspirar. Então, para as mulheres também, e para todo líder, autoconhecimento. Autoconhecimento é uma coisa que eu falo que é um caminho sem volta. Isso te tira desse lugar que muitas vezes você tem medo de explorar. Isso te tira daquele lugar e te faz se jogar, assim, sabe? Bom demais. Autoconhecimento, você vai saber o que você é bom, o que você não é, o que você não é. Vai atrás, vai doer mesmo. E essa coisa que você falou, que serve tanto para as mulheres quanto para os homens, assim, que todo mundo tem um pouco de síndrome do impostor. Cara, confia, autoconfiança. Se apostarem em você para estar nessa posição é porque viram em você e vai... Isso. Tem o tal do vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, é isso. E se adapta que tá tudo bem. O ser humano, ele é sensacional, né? Ele tem um poder de adaptabilidade que muitas vezes a gente não explora ele na sua totalidade. Então, assim, vamos se jogar mais e é isso aí. Esse foi mais um Café com RH da Total Pass. Marcela, obrigado.